Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa tradicional aula de segunda-feira, onde toda segunda-feira a gente entra ao vivo e online para falar sobre um determinado assunto, um determinado tema. E na aula de número 286, vamos falar com vocês, pais, o papel do pai na carreira do filho. E, por favor, mães, quando eu falar pais, pais, mães e responsáveis, todos em busca do mesmo objetivo, tá bom? Vamos lá. Você atrapalha ou ajuda? Você saberia responder isso antes de abrir o nosso conteúdo da aula 286? Se você atrapalha ou ajuda o teu filho no processo de desenvolvimento, no processo de formação dele? Porque todo pai acha que ajuda, né? Porque eu nunca vi um pai em sã consciência falar o seguinte: não, hoje eu tô de sacanagem, hoje eu quero prejudicar meu filho. Nenhum fala isso, né? Mas, porém, entretanto, todavia, algumas ações que vocês acabam cometendo nos treinamentos e nos jogos, sim, atrapalha seu filho no processo de formação. Ó, responda com honestidade essas três perguntas aqui para vocês, tá? Pode responder para você e guarda essa informação. Talvez converse com você, pai, converse com a mãe converse com o pai, mas responda, tá? Quando seu filho sai do treino, a primeira coisa que você fala é sobre o desempenho dele? Você já conversou com um técnico sem ser chamado? Do tipo, vou lá conversar para falar com ele sobre o que eu acho? Ou você sabe a diferença entre apoiar e pressionar? Então é sobre isso que nós falaremos hoje, tá bom? Ó, não existe um único tipo de pai. Até aqui nós trouxemos quatro tipos, mas nós temos elencados aqui na trilha do futebol 10 tipos de pais diferentes. E não tem um certo, não tem um errado, não tem um melhor, não tem um pior. Mas são pais que a gente. É, a gente. Qual que é a palavra agora? Catalogou? Não, catalogou não fica legal. Pode até ser, mas não é uma palavra muito legal. A gente classificou, tá bom? Primeiro ali, o pai ausente. O pai ausente é mais ou menos o seguinte: é aquele pai que simplesmente matricula o filho na escola no projeto e deixa lá para ver o que vai dar, né? Porque não se apresenta, não vai em treinamento, não vai em jogos, não quer saber como está a evolução, só quer saber o resultado final do boletim, que é igual à escola, né? Quer saber o resultado final na hora do jogo. Quer que ele performe, quer que ele vá bem, quer que ele tire 10 de 10, mas não acompanha o processo. O pai que pressiona, esse pai é o seguinte, toda pressão ela é resultado de uma, eu não vou trazer aqui uma frustração, mas um acontecimento com si mesmo que você acaba transferindo para terceiros. Acaba acontecendo isso na formação de atletas, você coloca um peso desnecessário no ombro do atleta. Por quê? Porque você coloca uma expectativa que você tinha para com você mesmo, você coloca no atleta e isso não é legal. O terceiro pai, o pai apoiador, aqui de maneira muito simples, aquele pai que apoia, que incentiva, que direciona, e o pai parceiro que está ao lado do filho independente da circunstância, seja nas horas boas, nas horas ruins, independente da circunstância, o pai tá ali junto. Ó, só para vocês entenderem aqui uma diferença de quem apoia e de quem pressiona, pode parecer algo óbvio, mas eu sempre digo por aqui, né? O óbvio só é óbvio quando alguém diz pra gente, então sou eu a pessoa que vai vir aqui falar para você. Uma pressão disfarçada, e aqui é o que é onde a maioria acaba fazendo, indo para esse caminho. Por que você não chutou? Instrução gritada da arquibancada. Você precisa melhorar esse passe. Conversa com o técnico sem ser chamado. Isso aqui, né? Já sabe. E quem que apoia independente do resultado, independente das circunstâncias, chegar pro atleta e falar: você se divertiu? Que esse é o princípio básico, tá, do atleta. Ele despertar o interesse pela prática do futebol. Porque todo o resto é consequência. Toda entrega, toda evolução, tudo, o desempenho em si, tudo vem do quê? Se ele estivesse se divertindo com a bola nos pés. Silêncio durante o jogo, isso aqui faz parte do pai. Que esforço que você fez hoje, do tipo de incentivo, de parabéns, né? Reconhecendo muito mais o esforço do que o resultado. E por último, deixa o técnico trabalhar, porque ele sabe o que ele faz. Ó, seu filho sente, mas ele acaba não falando, né? Só que algumas ações dele vai trazer a resposta de quem está pressionando ou de quem está apoiando. Olha lá, ó. Toda e qualquer ação, né? Ele olha para você após cada erro, esperando com que você o julgue ou com você tenha uma reação, né? Do tipo, nossa, errou. Aí o filho tá no meio do jogo, concentrado no jogo, ele erra, ele olha pro pai
para ver como é que o pai reage. Para de arriscar jogadas, porque é natural. A partir do momento que o atleta está com medo da desaprovação, ele está com medo, ele não avança. Então ele não vai fazer o que precisa ser feito. Não quer falar sobre o treino em casa, porque como vira cobrança, 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 ele quer fugir disso. Ele não quer. O atleta, ele não. Ninguém gosta de ser pressionado, né? Então, quando gera esse tipo de situação, ele vai tentar fugir de alguma maneira, e uma das maneiras é não querer comentar sobre o treino ou sobre os jogos em casa. Fica ansioso antes dos jogos importantes. Aqui, ser ansioso é normal, ficar nervoso é normal até certo ponto. Só que quanto mais pressão ele tem nos ombros, o que, que acontece? Esse nível de ansiedade acaba aumentando, prejudicando o atleta. E aqui, ó, o que, que os pais dos atletas que chegam fizeram diferente, né? Não existe uma receita de bolo, mas existe um padrão de comportamento. Padrão de comportamento dos pais de atletas que chegaram mais longe, que chegaram até o profissional, é muito similar. Então, se você, de novo, não existe uma receita de bolo, mas se você quer entender o que fazer para ajudar teu filho, o que, que precisa? Precisa entender qual é esse padrão de comportamento positivo que fez com que os pais que apoiem de maneira correta consigam auxiliar seus filhos a chegar no profissional. Então vamos lá, ó, deixar o filho escolher, continuar. De uma maneira muito simples, chegar para o filho e essa opção de querer passar pelas etapas do processo e desafiar parte do atleta e não do pai. Não comentaram cada jogo, aqui é um ponto primordial, a gente já falou várias vezes aqui, mas é importante destacar, não ficam falando sobre o jogo a todo momento, a todo instante. Confiaram no técnico completamente, aqui eu sempre complemento, dizendo que quando você matricula teu filho num projeto, numa escola, ou ele já está tendo um time de rendimento, você está terceirizando a responsabilidade da formação desportiva do seu filho para aquele profissional. Então, poxa, não tem como confiar pela metade. Se é para confiar, confia 100%. 100% ou zero, não tem meio termo, tá bom? E estiveram presentes sem controlar, incentivando, apoiando, fazendo o que é necessário para deixar o filho tranquilo, para ele fazer o que precisa ser feito. E aí uma frase que muda tudo, de novo, incentivar o progresso e não resultado, é você chegar pro teu filho no final do jogo e falar: gostei de te ver jogar, você gostou? Você se divertiu? Pode ter certeza que faz toda a diferença. Por que, que essa frase funciona? Vamos lá, ó. Foco em você, não em cobrança sobre o atleta. Abre espaço para ele falar o que ele sentiu, não o que você achou. E não avalia resultado, não avalia desempenho. Simplesmente, você se divertiu? Todo o restante é consequência dessas ações. Um experimento para você fazer ainda hoje. Primeiro, ó, pergunte para o seu filho: você gosta de jogar futebol? Parece uma pergunta besta, mas novamente, você já perguntou isso para o teu filho? Você já chegou para ele e falou: você se diverte? Você gosta do que você está fazendo? Faça essa pergunta. No próximo treino, zero análise na saída, ou seja, não vai falar o que ele acertou, o que ele errou. Vamos fazer esse combinado entre nós. E compartilhe essa aula com outro pai que precisa e muito ouvir isso. Às vezes o que eu estou falando aqui não é para você, mas quando você pega esse conteúdo e compartilha com uma pessoa que precisa, pode ter certeza que você vai estar transformando a realidade desse pai, desse atleta e também, por consequência, do teu próprio filho. Porque ninguém quer os pais pressionando, porque isso atrapalha o processo de formação de todos. E todo pai quer o melhor para o filho. Isso, de novo, é óbvio, mas que vale a pena recapitular aqui, né? A diferença está em saber o que é melhor e como fazer isso sem atrapalhar. Uma ação, já falamos dessa ação aqui no slide passado, compartilha com o pai, que faz toda a diferença. E o que vem nas próximas semanas, até para vocês poderem se organizar, na aula número 287 da Trilha do Futebol, falaremos sobre categorias de base. Sub-11 e sub-17 são mundos diferentes. O que a gente quer dizer aqui? São processos de formação diferentes. Espero que você esteja junto com a gente. Enfim, bom, essa foi a nossa aula número 286, o papel do pai na carreira do filho. Espero que você tenha entendido de maneira prática, direta e reta qual que é o teu papel em apoiar e não pressionar o teu filho no processo de formação. Conta conosco e até segunda-feira que vem. Valeu!